Olá! Não é de hoje que os estados brasileiros vivem uma situação financeira muito delicada. Em 2016, o Congresso autorizou o Executivo a renegociar e alongar dívidas. Alguns estados, é fato, apertaram o cinto e também a melhora da economia ajudou nesse sentido. Mesmo assim, o quadro não é nada animador. Sobretudo porque a União, a quem os governadores sempre recorrem, também vive dias muito difíceis. Para debater esse tema, eu recebo hoje Luciene Pereira, presidente da Associação da Auditoria de Controle Externo do TCU, o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, o deputado Giovanni Feltes, do MDB do Rio Grande do Sul, e Cláudio Hamilton dos Santos, coordenador de políticas macroeconômicas do IPEA. Muito boa noite, muito obrigado por terem aceito o nosso convite para debater esse tema. E eu gostaria de começar mostrando aqui alguns números. São dados do Tesouro Nacional em que a gente tem uma relação entre a despesa com o pessoal nos estados brasileiros, em alguns estados brasileiros, e a receita líquida. A receita líquida é basicamente o total que os estados arrecadam, menos aquela parcela que eles têm que passar para os municípios, por obrigação constitucional, ou seja, aquilo que fica disponível para gastar. E o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal? Que os estados não podem gastar com servidores ativos, aqueles que estão trabalhando, e servidores inativos, os já aposentados, inclusive os pensionistas, mais de que 50% da sua despesa, da sua receita líquida. E o que a gente observa aqui? Esses 14 estados, até aqui, até o estado de Alagoas, todos eles já ultrapassaram esse limite em 2017. Os números de 2018 ainda não estão fechados. Mas eu trouxe aqui mais um grupo de estados, então a gente tem até aqui 14 e depois a gente tem mais 6 estados que, apesar de estarem abaixo desse limite de 60%, por que eu os trouxe? Porque esses estados que estão assinalados aqui, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Alagoas, Goiás, Pará e Ceará, os seus secretários de Fazenda estiveram no Supremo Tribunal Federal no início desse mês para pedir autorização para que possam fazer a redução da jornada de trabalho de seus servidores e, consequentemente, a redução de salários, numa tentativa de diminuir o volume dessas despesas e tentar ajustar um pouco essa conta. Esse assunto está em debate no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, inclusive agora, em dia 27, deve julgar uma ação direta de inconstitucionalidade que trata sobre o tema. E para a gente começar a nossa conversa, eu falo com Cláudio Hamilton dos Santos, do IPEA. Cláudio, queria que você comentasse esses números de maneira geral, inclusive porque, segundo o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, o principal gargalo dos estados não está na dívida, né, que é uma coisa que é sempre colocada, o serviço da dívida, o que eles pagam de juros, mas sim nessas despesas com o pessoal. Queria que você falasse um pouco sobre esses números para a gente. Eu tenho que concordar com o secretário. O que acontece é que é importante ver esses números num certo contexto. O principal contexto deles é que a receita não tem crescido muito, entendeu? Tá? Então está numa situação onde a receita ou estagnou, tá certo? Ou caiu. Tá? Em alguns estados, como São Paulo e Rio, a receita caiu bastante e ainda não voltou, tá certo, ao que era antes. Tá? Nesse sentido, os gastos com o pessoal eles ficam mais dramáticos. Eles ficam mais dramáticos porque eles são de mais difícil controle. Tá? O que esse governador pode fazer, tá? Em uma situação enfim, que ele tem que controlar os gastos com o pessoal? Tá? Ele para de dar aumento, né? E ele não contrata. Ao fazer isso, o que acontece? Tá certo? O que vai acontecendo é que ele vai então ficando cada vez com menos então, servidores ativos, tá? E ele vai ficando, e ele não consegue controlar, tá, o crescimento dos servidores inativos. Isso por quê? Tá? Porque muita gente pode se aposentar. Tá? Enfim, o país envelheceu, tá? Muita gente foi contratada 30 anos atrás. Tá? E assim, hoje você tem, sei lá, enfim, 100, então de cada 100 servidores, tá? 20, 25, dependendo do estado, até 30, já poderiam estar aposentados caso quisessem. Tá certo? Então, você tem uma quantidade enorme de então, servidores que estão se aposentando, tá certo? Então, esses servidores não saem da conta do Estado, eles são servidores, então, eles deixam de ser ativos para ser inativos. A conta de gastos com inativos cresce espetacularmente, cresce exponencialmente, cresce 6, 7% ao ano, enfim, a níveis chineses, se você quiser. Tá?
E o governador, então, tem que controlar esses gastos com ativos. E como que ele faz isso? Ele não contrata. E quando não contrata, tá certo? Você vai tendo cada vez menos servidores ativos, tá? E cada vez mais servidores inativos. É por isso que é tão difícil fazer o ajuste. Luciene Pereira, auditora do TCU. Luciene, eu queria que você também falasse um pouco sobre esses números e queria entrar já um pouco nessa algo que é bem característico do TCU. O que se pode fazer em relação aos gestores? Porque o que a gente percebe é que existe, de fato, um cenário de recessão econômica, a gente está estamos saindo desse quadro de recessão econômica, né? Existem despesas, como o Cláudio comentou, despesas que são quase fixas, né? Despesa dos servidores, né? Mas muitas vezes existem também contratações que são descasadas de receitas mais estáveis e são atreladas a despesas voláteis, como, por exemplo, royalties do petróleo. O que pode fazer em relação a gestores que não pensam nisso? A análise do quadro fiscal dos estados e das capitais, né, que são dramáticos, eu acho que é um pouco mais complexa e um pouco mais ampla. Nós temos sempre que olhar a despesa e a receita. Do lado da receita, na última década, eu atribuo a crise fiscal que se vive nos últimos anos a decisões equivocadas de darem isenções fiscais sem o menor controle e sem avaliar o impacto disso nos exercícios seguintes e para essa questão do equilíbrio fiscal. Então, houve esse aspecto na União, refletindo em estados e municípios, mas estados também, como o do Rio de Janeiro, deu um festival de isenções fiscais que faz com que essa receita caia e não acompanhe e não tenha a capacidade de comportar esse crescimento, inclusive vegetativo, das despesas. Então, eu acho que esse é um ponto importante que, apesar das regras rigorosas da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente percebe que o cumprimento da regra, ele não vem sendo observado nesses 18 anos de Lei de Responsabilidade Fiscal. Do lado da despesa, aí tem vários fatores, né? Então, ao longo dos anos, também, os tribunais de contas dos estados, eles foram criativos em metodologias que deixam de fora as despesas com inativo e pensionista, que tira a receita do imposto de renda que eles arrecadam dos seus próprios servidores e contabiliza a despesa pela folha líquida, ou seja, ele ganha 40 centavos a cada real desse imposto de renda, já que o imposto de renda que integra a receita só pode gastar 60% com pessoal, os outros 40% não poderia. Então, ao fazer essa maquiagem dos dois lados, ele ganha um fôlego fictício e gasta mais. Então, ao longo dos anos, e tem também uma grande contratação de terceirizado, seja via OS ou CIP, que acaba ficando à margem do controle da despesa em áreas que são muito essenciais, em que a parte de pessoal é essencial, como saúde, educação, e ao não contabilizar isso na despesa, isso fica um fôlego fictício para dar aumento de pessoal, então, para contratar mais gente. E aí a gente pode dizer que os tribunais de contas há em um alguns colapso estados fiscal. Em alguns estados, os tribunais de contas estão autorizando a contabilidade criativa. Eles construíram a criatividade e induziram e têm responsabilidade por esses estados, alguns que estão em situação de total colapso. Aí vamos discutir por que é que isso ocorre nos tribunais de contas mais para frente. Deputado Mauro Benevides Filho, PDT do Ceará, deputado, senhor parlamentar de primeiro mandato aqui na Câmara, mas tem experiência de parlamentar estadual e foi secretário de Fazenda no seu estado 3 vezes, secretário municipal também. Eu queria o senhor, à luz da sua experiência, o senhor falasse desses números para a gente, inclusive desse aspecto que a Luciene falou, da contabilidade criativa autorizada. Bom, primeiro, os secretários de Fazenda e os governadores precisam compreender que eles conseguem até enrolar o relatório de gestão fiscal, que são produtos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas eles não conseguem enganar o caixa. Então, o primeiro passo de descontrole nas finanças estaduais advém do não registro
no gasto de pessoal do déficit previdenciário. Eu sei que imposto de renda é importante, que a doutora Luciane já levantou, e outras questões, mas o mais relevante é que 19 estados brasileiros, quando vão realizar o seu gasto de pessoal, e o Tesouro tem um trabalho extraordinário para poder recompor os números reais, você apresenta valores assim extremamente expressivos de gastos que os estados fazem. Porque antes de chegar nos 60%, os estados têm um negócio chamado limite prudencial, que eles são obrigados, a partir daí eles já perdem... Acende a luz amarela. Exatamente, já perdem condições de fazer uma contratação de operação de crédito, já perdem inclusive condições de ter transferências voluntárias, você tem outras sanções, mas as pessoas enganam. E também, eu tenho que colocar um pouco o Tesouro no meio, e os tribunais de contas, porque no Brasil se dá o maior valor em encontrar superávit primário. Como o gasto de pessoal é fictício, aí você provoca um resultado primário que também é fictício. Quando, na realidade, a grande avaliação dos estados brasileiros tem que ser o volume de investimento. Depois que pagar pessoal, previdência, custeio e dívida, vamos ver o que é que sobra para investimento. Se não tiver dinheiro no caixa, não tem investimento. Não tem investimento. O Brasil hoje, o meu país, o setor público como um todo, de 1947 a 2017, nós estamos no menor nível de investimento do setor público da história brasileira. 1,8% do PIB. O meu estado, por exemplo, para orgulho dos cearenses, nós somos hoje, quando você olha a receita de todos os estados brasileiros, nós somos o estado de maior volume de investimento de todas as 27 unidades da federação. Porque ajuste fiscal, ele não é um fim em si mesmo. Ele não é corte, e as pessoas têm uma visão muito idiosincrática do ajuste fiscal. Na realidade, o ajuste é você dotar o Estado, nos 3 níveis, de ter condições de investir, de atender às demandas da população, de fazer mais educação, de reestruturar a saúde, fazer segurança pública. Essa é a razão da existência. E a União ainda foi agravada, saindo um pouco dos estados, porque foi feito um tal de teto dos gastos, que colocaram os investimentos dentro. No meu estado, por exemplo, eu tenho uma emenda constitucional dos gastos, só que lá, investimento está fora. Então, aqui na União, você aumenta pessoal, e aí diz assim, não, ninguém descumpre o teto do gasto, porque você corta investimento. Isso é um absurdo que estão fazendo com o nosso país. Agora, o Estado precisa estar pronto, os governadores precisam estar prontos para ter um teto de gasto da despesa corrente. Os governadores precisam estar prontos para proibir refis. Refis é impressionante como a União, e todo mundo diz que está tudo bem, o Tribunal de Contas da União, a União de 2000 a 2017 fez 31 programas de refinanciamento. E quando o programa vem para cá pequenininho, sai daqui enorme. E sai daqui maior ainda. Nós estamos falando de abertura de receita de mais de R$1 trilhão. Terceiro, renúncia fiscal. Lá no nosso estado nós cortamos 10% de todas as renúncias. Foi uma crise grande com o setor empresarial. A União precisa fazer a mesma coisa. O Tribunal de Contas da União precisa cobrar essa questão assim de maneira muito forte. Então, são muitas medidas de ajuste que pode ser feito, que eu espero que os novos governadores e aqueles que foram reeleitos tenham condições de efetivamente fazer. Deputado Giovanni Feltz, MDB do Rio Grande do Sul. Deputado, o senhor também foi secretário de Fazenda do seu estado, 2015 a 2018. Né? Rio Grande do Sul, aquela tabelinha que eu apresentei, é o quinto colocado. Eu queria também que o senhor fizesse a avaliação dessa primeira rodada que nós falamos aqui. Na verdade, os percentuais que constam nessa planilha que mostrasse e compartilhasse com os nossos telespectadores, eles não são exatamente os mesmos números que a cada ano o Tribunal de Contas remete à Secretaria do Tesouro Nacional. Os números são bem menores do que estes. Aliás, este é um dos impedimentos para que o Estado do Rio Grande do Sul venha a acessar ao regime de recuperação fiscal, uma legislação que foi criada há 2 anos atrás para criar condições para os estados se recuperarem, terem um fôlego para buscar o seu equilíbrio fiscal. Por mais que o último governo tenha feito e o atual está se esforçando nesse sentido, de buscar esse equilíbrio, fazer com que as despesas caibam dentro da receita, nós também temos fatores que dificultam isso sobremaneira. Na verdade, o federalismo brasileiro está torto,
absolutamente torto. E a gente faz esse discurso e professa esse discurso em todas as tribunas, em todos os estamentos da atividade pública, mas de prático pouco nós temos conquistado e quem sabe eu mesmo tenha contribuído para tal. A verdade é de que as distribuições das receitas elas se dão de uma forma absolutamente injusta, na minha simples maneira de avaliar. Por outro lado, os estados também têm dificuldades de fazer seus ajustes na medida em que a União torna múltiplas das nossas despesas incomprimíveis. Tem um percentual com os quais você tem que absolutamente gastar, tem recursos que saem da União absolutamente carimbados, que vão para os estados e para os municípios, e o prefeito e o governador ficam absolutamente de braços atados. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma União faz programas de isenção fiscal, de IPI e tal, que é o reflexo disso para os estados e municípios. Igualmente prejudicial e pernicioso. A União é legal, exatamente. Aspas, mas quem paga são os outros entes federados. Os outros entes federados. Dou um exemplo. Nós, no Rio Grande do Sul, temos um volume de aproximadamente 15 a 16 bilhões de isenções fiscais durante o ano. É um número expressivo, não tenho a menor dúvida. E todo mundo fala que tem que diminuir, essa desoneração fiscal tem que se diminuir. 65% da desoneração fiscal é fruto da imposição de uma lei Candir, por exemplo. Sim. De tantas outras decisões do governo federal que os estados têm que bancar. Os estados que são notória e sabidamente vocacionados para a exportação, eles sofrem ainda mais para buscar esse equilíbrio fiscal. O Rio Grande do Sul é o quarto exportador desse país. O Rio Grande do Sul tem alguns produtos na área primária, especialmente a soja, digamos assim, uma fonte de receita expressiva. E na medida em que a lei Candir não nos ressarce quanto deveria, o Estado vai começando a ter seus problemas. Somado a isto, governos em sucessão que vão gastando mais do que arrecadam, independente do partido, soluções criativas que muitas vezes nós todos lançamos mão para ir cobrindo esses déficits, que é o gastar mais do que se arrecada, e, em paralelo, como muito bem disse o Mauro, a capacidade de investimento desses estados vão cada vez diminuindo, chega a beirar o ridículo, que é o caso do estado do Rio Grande do Sul. E por isso nós estamos nessa situação quase de penúria, onde antes a imprensa, de um modo geral, a grande mídia, publicizava que o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e hoje a gente lamentavelmente percebe a companhia de diversos outros entes federados, estados federados, irmãos nossos, que igualmente estão sofrendo bárbaras dificuldades. Bom, há uma expectativa enorme durante o dia de 27, quando o Supremo Tribunal Federal vai fazer valer um dos dispositivos que constam na Lei de Responsabilidade Fiscal, que teve seu advento lá em outubro de 2000, ou não. Porque talvez esta fosse uma alternativa mais rápida, não demitir eventualmente servidores públicos, e os estados não necessariamente vão aplicar, mas tentando resgatar isso. O atual governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, é um dos signatários, junto com outros governadores, seus colegas de outros estados, para que definitivamente haja um julgamento da nossa mais alta corte. A verdade está também, para finalizar, de que nós também achamos muitas vezes nesses relatórios que os tribunais eventualmente exaram para o Tesouro, a Secretaria do Tesouro Nacional, as soluções criativas. No caso do Rio Grande do Sul, tira-se pensionistas, tira-se imposto de renda, e aí nós precisamos chegar nos 70%, a STN diz, vocês chegam nos 70%, nós subimos. Só que está aqui, ó, o artigo tal do Tribunal de Contas, o parecer do Tribunal de Contas diz que vocês estão dentro dos limites de gastos com o pessoal. E vocês sempre se utilizaram disso para continuar gastando mais, todos os poderes e órgãos do Estado, ou quase todos. Bom, e agora como é que se resolve? O fato é que a gente tem que ter uma coragem e um enfrentamento muito grande nesse país para resolver essas Luciane, questões. eu vou querer ouvir o deputado Mauro Benevides em relação à Lei Candir, mas eu queria então que você falasse um pouco rapidinho sobre o que ele falou da ajuda que o TCU dá para que esse tipo de coisa acabe acontecendo. Na verdade, não a gente aqui no TCU, porque cada estado tem o seu Então, o Tribunal de Contas estadual. Exatamente. Aqui no TCU não se tira o déficit, né, previdenciário de 140 bilhões, mais ou menos. Se a União fizesse isso, a política fiscal estaria, assim, já teríamos implodido há muito tempo. Aqui na União não tem maquiagem na apuração da despesa de pessoal. Concordo, quero fazer uma defesa
para ser justa com o Tesouro, ele sempre aplicou as condicionantes que são constitucionais replicadas na LRF. Então, não cumpriu o limite, não recebe as transferências voluntárias e não obtém avais da União. São vários os mandados de segurança, inclusive que o Estado do Rio Grande do Sul impetrou no Supremo, e o Supremo dá as liminares e obriga a União. Então, tem um papel também importante do Poder Judiciário que contribuiu para que chegássemos ao quadro fiscal. E aí eu preciso ser justa com o Tesouro, né, Nacional nesse sentido. Eu tenho uma expectativa muito grande com o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2238, agora no dia 27 de fevereiro, nesse artigo 23 da LRF, que permite, ao invés de se adotar as medidas mais drásticas, que são as constitucionais, de reduzir 20% dos cargos em comissão, exonerar servidores concursáveis não estáveis e até mesmo demitir aqueles estáveis, que reduza a jornada com redução do salário. E eu vejo como equivocado, salvo melhor juízo, a liminar do Supremo, que suspendeu a possibilidade de reduzir o valor da função, alegando a irredutibilidade de vencimentos. Ora, se eu posso extinguir uma função e um cargo em comissão, como é que eu tenho irredutibilidade? Então, eu acredito que o Supremo vai fazer uma revisão nessa liminar que, no que diz respeito a esse aspecto do artigo 23 da LRF, a meu sentir, é equivocada. É bom a gente deixar claro que nós convidamos representantes do Ministério da Fazenda a participar do nosso debate, mas infelizmente não foi possível. Deputado Mauro Benevides Filho, antes da gente ir para o intervalo, deputado Giovanni Feltz comentou sobre a Lei Candir. E o presidente da Casa, Rodrigo Maia, pretende votar até o final de março mudanças na lei de Candir, até porque o próprio Supremo Tribunal Federal definiu que a Câmara dos Deputados, que o Congresso Nacional teria que fazer alguns ajustes nisso, e o Congresso não fazendo, caberia ao TCU fazê-lo, né? O presidente quer votar até o final de março. Me parece que esse é um tema que não vai, salvo, obviamente, o governo, mas que não vai dividir muitos partidos do ponto de vista ideológico, né? Porque atinge os estados onde há todos os partidos. Qual a sua avaliação? Eu vou primeiro dizer o seguinte: o que é a Lei Candir? Em 1997, mais ou menos, a União disse assim para os estados: estados, os seus produtos que forem exportados, vocês, por favor, desonerem esses referidos produtos, tirando o ICMS do preço, para gerar mais competitividade no mercado internacional, que a União se compromete a fazer esse ressarcimento para os estados na proporção dos valores que forem exportados. Portanto, essa era a essência, e aí a União, o primeiro, o segundo e o terceiro ano, a União cumpriu a sua risca. Hoje os estados desoneram 38 bilhões de reais ano, e a União, pelo OGU, pelo Orçamento Geral da União, repassa 3 bi e 800, portanto, são valores muito distantes em relação. Agora, há um questionamento se essa dívida ainda é para existir. Há o último relatório do TCU dizendo que a União não deve aos estados, que isso não é mais devido. Então, tem um problema aí a ser melhor discutido em relação a essa questão. Agora, o que nos incomoda, nós lá no estado do Ceará, que temos um gasto de pessoal rigorosamente controlado lá no nosso estado, você sabendo que mesmo o relatório de gestão fiscal, que ele está inadequado, mas você está tendo dificuldades no seu caixa, você não pode estar permanentemente concedendo reajustes salariais que não sejam compatíveis com a sua receita. Você tem que fazer um controle do seu gasto corrente muito firme para poder você ter dinheiro para sobrar. Agora, aqui no Brasil, se criou uma cultura de que para resolver problema de Estado brasileiro é mudar a operação de crédito. Isso é moda, isso do Rio de Janeiro, que acaba de ser enquadrado no regime de recuperação fiscal, que está tendo agora 3 anos sem pagar a dívida, são 24 bilhões, dizem que tem direito a mais 3 anos, portanto isso pode ir a 40 bilhões de reais. Se ele não fizer
uma mudança estrutural, como disse o secretário Giovanni, de receita e despesa, isso não vai resolver nada. Exatamente, não está fazendo e isso vai gerar problemas futuros. Portanto, os estados têm que aprender a fazer o controle de pessoal. Agora, eles estão agravados nesse momento pela questão da Previdência. O Rio Grande do Sul, por exemplo, para cada 100 inativos, tem 162 inativos. Você tem mais inativos do que ativos. Ou seja, essa sustentação desse quadro... Aliás, nós temos 8 estados brasileiros que já têm acima de 80 inativos para cada 100 inativos. Ou seja, a composição no regime de repartição da Previdência, hoje vigente na economia brasileira, ele não consegue pagar e o Tesouro, cada ano, vai tendo que expandir a sua necessidade para pagar em dia os seus servidores, e os estados, só para terminar, os estados hoje têm um déficit de previdência da ordem de 100 bilhões de reais ano, e a União, no seu regime de repartição, porque hoje os novos que entraram depois de 2013, maio de 2013, já existe o FUNPRESP, até 5.600 é que fica no regime de repartição, mas a União hoje tem por ano um déficit de 95 bilhões de reais. 100 dos estados, 95 da União, nós estamos falando aí, para começar a conversar, de 195 bilhões, que, portanto, tem comprometido toda a capacidade de investimento dos governos estaduais brasileiros. Eu vou fazer um pequeno intervalo, a gente volta com você, na volta do segundo bloco. A gente vai fazer um pequeno intervalo e, na volta, a gente vai falar sobre essa questão da Previdência, o impacto disso nas contas dos estados. A gente volta já já, não saia daí. Olá, o Expressão Nacional está de volta. Hoje estamos debatendo a crise financeira dos estados. Cláudio, a gente vai falar em Previdência daqui a pouco. Aliás, eu acho que daqui até a aprovação, todos os programas a gente vai acabar falando um pouco de Previdência. Mas eu queria ouvir você em relação ao aspecto, você como técnico. Eu comentei rapidamente no primeiro bloco que, por vezes, os gestores, governadores e prefeitos, eles contratam servidores e fazem despesas de longo prazo contando com receitas que são voláteis, como, por exemplo, royalties do petróleo. E receitas que muitas vezes, de uma hora para outra, elas podem ter uma queda. Então, em momentos de grande receita, a pressão que dá é que contratam todo mundo e quando essa receita cai, aí a coisa fica perdida. Como é que se pode fazer para evitar que esse tipo de coisa aconteça? Vamos sublinhar alguns acordos que a gente tem aqui. O primeiro acordo é que esses números do RGF, do relatório de gestão fiscal, são lamentáveis realmente, eles são opacos, eles não são comparáveis entre os estados, cada Tribunal de Contas faz de um jeito, o mesmo Tribunal de Contas muda depois que fez, assim, 5 anos depois ele faz diferente, é muito difícil você entender esses dados, isso é lamentável. Base de comparação, então, inexiste. Isso sugere que a instituição dos Tribunais de Contas tem que ser repensada nesse país, tá? Assim, eles simplesmente não estão fazendo o que tem que fazer, tá? Isso a gente concorda plenamente. A segunda coisa que a gente concorda plenamente é que as isenções fiscais, tá certo? Elas de fato, enfim, muitas isenções fiscais subótimas foram dadas, enfim, quer dizer, até exagero nisso por conta da guerra fiscal, certo? De um regime tributário mal resolvido que a gente tem até agora. E tudo isso a gente concorda. Agora, achar que a gente vai resolver o problema com aumento de receita, assim, assim, tem que realmente acreditar, assim, uma crença que é de difícil defesa, entendeu? Tá? A gente está falando de uma situação onde você já tem estados, tá certo? Que você tem mais inativos do que ativos. Isso em si só já seria uma tragédia. Ocorre que a situação vai ficar pior, tá certo? Por quê? Porque você não contrata mais inativo, tá certo? O Rio Grande do Sul tem 160 a 100, amanhã, daqui a 2 anos vai ter 180 a 90, daqui a 4 anos vai ter 200 a 70, entendeu? Tá certo? Tá? A gente está numa situação onde policiais militares se aposentam com 47 anos de idade, tá certo? Onde professoras em particular podem se aposentar com 50, tá certo? Onde a proporção de aposentadorias especiais, tá certo? Militares, professores da educação básica, policiais civis e, enfim, servidores com atividade de risco, que na maioria dos estados envolve o sistema penitenciário, tá certo?
às vezes chega a 60% de todos os servidores ativos dos estados, tá certo? Isso não fecha em realmente lugar nenhum do mundo e não vai fechar, tá certo? Então, sem discordar que a gente pode resolver a questão da receita, sem discordar que os números podem ficar melhores, tá certo? A questão central nesse momento é a questão previdenciária, tá? É a questão previdenciária porque as pessoas se aposentam muito cedo. Felizmente, tá certo? As pessoas, enfim, a taxa de mortalidade diminui, assim, que as pessoas morrem cada vez mais tarde, o que é ótimo, tá certo? Mas isso significa que eles têm que se aposentar mais tarde, tá certo? Isso parece razoável, isso parece, assim, quer dizer, pouco, enfim, quer dizer, assim, eu acho difícil ter um diagnóstico diferente. Deputado Giovanni Feltz, alguns 9 estados brasileiros decretaram calamidade financeira, né? Rio Grande do Sul entre eles. Que é uma questão que, vamos dizer assim, não tem sensibilizado muito a União. O que a União diz que pode dar consultoria financeira, pode ajudá-los nesse aspecto. Agora, o que a União tem feito, sobretudo o BNDES, é ter feito gestões, para não dizer pressão, para que os estados façam vendas de ativos, vendas de empresas estatais, empresas de água, energia, de saneamento, bancos, alguns estados ainda têm bancos, o Distrito Federal, por exemplo, ainda tem um banco estadual. Qual é a sua opinião, o Rio Grande do Sul também, qual é a sua opinião em relação a essa forma de atuação da União? Na verdade, a União atua desta forma por conta da legislação que foi aprovada, constante no próprio regime de adesão à recuperação fiscal, né? Existem artigos que colocam como uma forma de buscar o equilíbrio financeiro entre despesa e receita, a utilização de alguns ativos que eventualmente o Estado possa ter e federalizá-lo ou eventualmente privatizá-lo. E coloca na área econômica, financeira, bancos, instituições bancárias, na área da energia, coloca como uma dessas possibilidades também, e seriam formas de criar a longo prazo, ou médio prazo, digamos assim, a visualização de que a despesa vai caber dentro da receita. Que não é o caso do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul já vem gastando mais do que arrecada há um bom tempo de anos, há diversos governos de um modo geral. Todos fizeram esforço e foram encontrando mecanismos para se, de modo geral, financiar, né? Cria-se um caixa único do Tesouro do Estado, onde as principais receitas do Estado, inclusive de empresas públicas de porte, caem para dentro de caixa único. Depois que cair ali, não tem mais cor, não tem mais cheiro, paga a conta do dia. Bom, para esse caixa único nós devemos um volume significativo de bilhões. Lança a mão nos depósitos judiciais tributários, depois descobre os depósitos judiciais não tributários. Nós já devemos hoje de depósito tributário, de depósito judicial, 12 bilhões e sobre isso incide juros, né? Nós deixamos de pagar... O Tribunal de Justiça deixou fazer isso? É que, na verdade, criou-se a situação, o spread dos depósitos judiciais serviram muitas vezes para remunerar o próprio Poder Judiciário, para modernizar as suas instalações e também, eventualmente... Existe uma lei em relação a isso, né? Mas é o que vai afundando definitivamente. Quer dizer, nós devemos 15 bilhões de precatórios, é uma situação trágica, digamos assim, e a lei agora foi prorrogada, mas 2024, em tese, deveria estarmos todos absolutamente em dia com depósitos judiciais. Então, a situação é bastante complicada. E a questão da Previdência, eu queria dar um pitaco em relação a ela, nós não podemos desconhecer, o Rio Grande do Sul é disparadamente o estado que tem, pelos números que o Mauro mesmo colocou, despendido uma soma nos últimos 10 anos de 99 bilhões de reais, dinheiro limpo tirado do Tesouro para pagar a diferença daquilo que custa hoje os aposentados, legítimo direito deles, porque eles cumpriram o seu papel profissional, laboral, e cumpriram o que a lei determinava naquele período, pensionistas e aposentados. No ano passado, 2018, nós chegamos à estratosférica soma de 12 bilhões de reais, praticamente, nessa complementação de recursos, né? Então, a reforma da Previdência é algo absolutamente necessário. Faço uma pequena fala política de observação. Eu acho que a própria base do governo, de um modo geral, não está contribuindo muito para que esse assunto se deslinde o mais rapidamente possível, fica num jogo rasteiro. O presidente Bolsonaro vem amanhã ao Congresso trazer a Vem trazer a reforma, que daí nós vamos conhecê-la absolutamente. Que reforma, né? Mas que reforma, exatamente, que reforma e que tipo de comportamento vai ter o Congresso em relação a isso? Eu sei que ela tem urgência, né? Eu sei que ela é um assunto áspero, árido, eu sei que ela tem repercussões políticas, mas como
com responsabilidade como cidadão, como político que sou, eu, e há tanto tempo, eu reconheço que ela é absolutamente necessária e, quem sabe, a primeira e mais fundamental das reformas, né? Tomara que a gente encontre mecanismos para, com brevidade, ela atingir seus objetivos. Os governadores, me parece que, como nunca, eu já acompanhei algumas reformas de Previdência aqui, algumas tentativas, me parece que dessa vez os governadores estão mais atuantes e mais interessados em que haja essa reforma, como nunca estiveram tanto aí que está, antes. é o fato de colocar exatamente todas as categorias, essas aposentadorias especiais, trazer o reflexo direto, fazer com que de cima a legislação já atinja também os servidores estaduais, especialmente na segurança, etc. Isso é viável, deputado, possível, considerando sim, a questão claro, federativa? Agora, está se colocando uma ênfase e que é necessária para a reforma da Previdência, e nós vamos ter que definir o melhor rumo dela. No entanto, isso não resolve o problema dos estados nesses 3 anos, não. No curto prazo não. Então, os estados continuarão obrigados a fazerem os seus ajustes fiscais, recuperando sua capacidade de investimento, controlando o gasto de pessoal, controlando o seu custeio, porque senão não vai adiantar nada. Se a proposta que vai chegar amanhã é o regime de capitalização de contas individuais, que eu espero que seja obrigatória a contribuição patronal, porque o que rola aqui nas discussões é que um regime parecido com o Chile, e o regime chileno não já se tem. mostrou inviável. Aí vira securitário, aí não é seguridade social, é outra coisa. Ele não tem a contribuição patronal, é só a contribuição do trabalhador. Isso não existe. Mas eu tive a oportunidade, até para fazer justiça, com o secretário de Previdência, Rogério Marinho, e toda a sua equipe, que é uma equipe realmente bastante conhecedora do processo, eu quero fazer esse registro, e lá, nessa discussão, se vê nitidamente que essa necessidade ela é premente. Claro. Mas isso, repito, não vai resolver o problema dos estados nesses próximos 3 anos, nem da União. Sim. Nem da União, porque a União ela tem um regime próprio, que é do servidor. Entretanto, o regime do INSS, que é do setor privado, ou seja, o que o trabalhador coloca de 8% a 11%, e do que a empresa coloca com 20%, esses valores não pagam a folha de 600 bilhões de reais. Quem é que banca esse valor é o governo federal. Apesar de ser previdência do setor privado, quem banca esse valor, essa diferença é a União que banca. Portanto, isso vai demorar também. Obviamente, isso cria um clima de sustentabilidade da dívida pública. Isso pode gerar retomada do investimento privado, seja ele nacional. Só acalma mercado, né, exatamente. deputado? Mas o fato do fiscal, ou do primário, como se fala tanto no primeiro ano, no segundo ou no terceiro, esse impacto é muito pequeno. Mas ele traz Eu queria um fazer uma cenário onde os observação. investimentos acabam sendo mais robustos, né? Exatamente. Não tem a menor dúvida, Ele né? acena para o futuro. Que o governo, por exemplo, não vai fazer um default na sua dívida. Dá segurança ao setor privado de que ele pode, repito, seja ele nacional, seja internacional, que ele pode fazer o seu investimento, que a economia ela vai se reproduzir. Muito rapidamente, só para colocar, houve um período nesse país, e eu me refiro exatamente ao caso do Rio Grande do Sul, e me perdoe, o secretário do Tesouro Nacional era o Arno Augustin, que foi secretário do Tesouro lá no Rio Grande do Sul. Mesmo o Estado não cumprindo suas metas fiscais, e me parece que isso deve ter acontecido com outros estados também, portanto, não cumprindo as metas fiscais estabelecidas, pactuadas com a STN, você não tem acesso aos financiamentos externos. Mas aí eles mudaram. Eles mudaram, ele assinava, dava conta de que o Estado. Exatamente, o Estado foi se endividando. Bom, tá aí, agora estão pagando a conta de tudo. Porque a portaria permitia que em casos excepcionais. Mas aí virou tudo, aí exatamente Eu estou fazendo esse registro, mas só porque hoje nós temos na Secretaria do Tesouro Nacional um técnico... Não, da melhor qualidade. Da primeira qualidade. A Ana não também. Não é porque ele é cearense, não, mas é porque é um grande conhecedor. É um grande nome. É um grande nome. Inclusive foi meu aluno em Economia Internacional, portanto eu conheço o seu passado. Ele é um cara
dedicado ao serviço público. Comprometido com fazer o esse Mansueto registro. Almeida eu já recebi várias vezes aqui no Expressão Nacional. Gostaria de voltar a recebê-lo. Terrorismo, Foi responsabilidade. secretária conosco. Foi secretária Lá na conosco, Paula foi exatamente. secretária Na Paula conosco. Vescovi. como Exato, faz. Vescovi, é. Depois foi ascendida à Secretaria do Tesouro e Lara já começou Também. a fazer as Exatamente. grandes modificações Fez do um Tesouro. importante trabalho na Isso. Secretaria Que do inclusive Tesouro. foi Deputado. guinada, foi ascendida também para a Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda. Exatamente. Luciane, você queria fazer Sem um dúvida comentário? nenhuma, é preciso fazer a reforma da Previdência. Essas condições, elas não são sustentáveis, não é? Mas eu concordo com o deputado. Não é possível ter a ilusão de que nos próximos 5 anos a gente resolve a crise fiscal. Vai até aumentar, porque a capitalização, e é importante a gente dizer, ela tem um custo de transição. É o custo de pegar as contribuições dos novos e colocar no mercado de capitais. O Tesouro, durante um bom tempo, 30 anos, vai ter que manter esses que estão na regra de transição. Então, isso tem um custo que eu não vejo os estados com fôlego fiscal, quer dizer, vai ter que mudar a LRF, porque nas bases atuais eles não conseguem cumprir limite com esse carregamento do custo de transição. Isso é algo que precisa estar no debate. Eu debati isso quando criaram o FUNPRES, participei de várias audiências públicas aqui e no Supremo Tribunal para explicar aos ministros o que ia acontecer. Muito bem. Mas eu queria falar aqui de soluções, né? Soluções para essas maquiagens. Porque, sem dúvida alguma, hoje os inativos estão pressionando as contas públicas, porque, ao estarem fora da metodologia de cálculo do limite, então eu tenho hoje estados que ultrapassam o limite só com ativo. Então, aquele estado que está ali com 70%, é só ativo e o inativo está fora, então eu tenho uma sobrecarga no caixa de 100%. O caixa que não mente, segundo É o o deputado caixa que o Mauro deputado Benevides. diz que não mente. Então, a verdade indesmentível. Então, quer dizer, ao tirar da metodologia de cálculo, eu deixei estados darem aumento mais do que devia, contratar mais gente que devia. Exatamente certo? isso. E não a gestão afrouxou. Exato. E com não os fazer relatórios. uma reforma administrativa, que era importante. Quer dizer, quantos policiais, médicos, não é? Professores estão fora da atividade finalística? É só levantar na RAS que vai ver que tem um monte de gente em área meio. Então você paga um salário de um Policial. profissional da área finalística na área meio. Aí a área finalística fica sem, você precisa E fazer esse mais profissional concurso. que não está na área fim vai ter uma aposentadoria especial. Especial, exatamente. Então, é preciso também fazer uma reforma administrativa e para a metodologia. Como é que nós enfrentamos a maquiagem que havia também no mínimo da saúde? Esta casa aprovou a Lei Complementar 141, o deputado Pepe Vargas, do seu estado, que fez um trabalho brilhante aqui no Congresso. Conseguimos uma coalizão de todos os partidos aqui. Eu tive a honra de fazer o texto para o deputado e aprovamos. Então, criamos regras para um sistema de autocontrole que faz o cálculo automático. Então, os dados entram aberto, gasto de inativo, de pensionista, mês a mês. Se a lei diz inativo está na conta, o sistema vai fazer o cálculo automático para todo mundo. E por que isso é importante? Né? Isso é importante para a relação da União no modelo federativo. Então, assim, hoje, o que se tem? Quem cumpre a LRF eventualmente descumpre o limite e fica sem as transferências e fica sem as garantias. Aquele que maquia tem sempre essas benesses. Então, eu tenho eu induzo o comportamento, entende? A maquiagem acaba induzindo. Então, um sistema centralizado como nós temos na saúde faz o cálculo automático para todo mundo. A lei é de 2012, nunca teve questionamento no Supremo. Sim, e mas aplicamos. até 2016, os estados, 16 estados, computavam da apuração do gasto com saúde ou na apuração do gasto de educação
inativo e pensionista. Que aí começou em 2017, teve até ação de improbidade, mas os estados durante muitos anos. Mas no CIOPS não, e aí tem uma base mas jurídica. Coisa de 2016 para cá. Cláudio está querendo falar também. Mas eles descumpriram até 16. Cláudio, deixa eu só colocar um comentário que chegou da Ludmila de Melo Ferraz, do Piauí. Ela diz o seguinte: a situação fiscal do estado do Piauí não está muito boa. O pessoal terceirizado está com 3 a 4 meses sem receber o salário. Tem obras paradas e não contratam funcionários. Então, o Piauí não está aqui na nossa lista, né? E olha, ele pagou a dívida dele, ele fez empréstimo e pagou a dívida com a União. Isso tudo acontecendo e o Piauí não apareceu nem na nossa lista. Cláudia, você queria fazer uma colocação também? Finalmente, para sublinhar o que a gente concorda. A gente concorda que uma reforma administrativa, que a questão da reforma administrativa é crucial, tá certo? Simplesmente não vai ser possível, tá certo, repor as pessoas que vão se aposentar, tá? Isso significa que o déficit previdenciário, lamentavelmente, vai explodir, tá certo? Mas isso tem que funcionar. Exatamente, mas isso é uma questão menor e secundária. O que é crucial é que você garanta os serviços públicos, enfim, mesmo com uma quantidade muito menor de servidores, que vai acontecer, servidores estatais certamente, tá certo? Não vai conseguir repor, vai ter que conseguir fazer mais com menos. Tá tem certo? Que pensar fora da caixinha. Exatamente. Isso significa, tá certo, fazer uma reforma administrativa, reformas administrativas de fôlego. Isso significa mudar planos de carreira, isso significa, enfim, juntar carreiras semelhantes, tá certo? Enfim, acabar com resquícios, anuênios, enfim, tá certo? Todo esse tipo enfim, de atrasos, em certo sentido, não sei se muito bem direito, mas as práticas de gestão... chama de penduricalho, né? Práticas de gestão que são, enfim, são pouco transparentes, pouco republicanas, enfim, como você queira saber. Eu quero só dar tranquilidade que é a nossa colega do Piauí. Eu só complemento aí, tá certo? Não tem porquê, tá certo? Você contratar, enfim, procuradores ganhando 25 mil reais, tá certo? Não tem porquê. Você pode contratar um cara ganhando 15, e aí você, enfim, que obriga o cidadão a fazer, enfim, metas de produtividade, e vai ganhando 17, 24, até chegar a 25, tá certo? Os planos de carreira hoje são pouco críveis, tá? Muitos das pessoas que estão se aposentando, tá? São motoristas de carro oficial, são datilógrafos, são operadores de Super 8. Eles foram contratados em um momento, tá certo? Que a administração pública é diferente. Foram contratados, estão se aposentando agora, foram contratados 35 anos atrás, 30 anos atrás, tá certo? Tá? O que você quer é contratar pessoas, tá, que daqui a 30 anos continuam sendo úteis. Isso significa que você vai contratar, obviamente, as pessoas da segurança, você vai contratar professores, naturalmente, tá certo? Mas alguns serviços que você consegue, então, de alguma maneira, fazer contratos de gestão, eu particularmente acho que é uma boa ideia, tá certo? É uma forma de você aumentar a eficiência do gasto público por um lado e diminuir a pressão sobre o gasto de pessoal por outro. E esse regime jurídico, da forma que está hoje, o regime jurídico único, ele implodiu o regime próprio. Essa é a verdade, em colocar todo mundo no regime jurídico único. A gente não precisa de auxiliar, de administração, de recepcionista no regime jurídico único. Essa é a verdade, não é? Então, a gente precisa repensar o regime jurídico único, e eu defendo para atividade exclusiva do Estado, que se coaduna com o que está lá no artigo 247 da Constituição. O fato é esse, porque existem algumas carreiras também que, se você não dá algumas garantias, eu tenho uma rotatividade grande que é ruim para o cidadão. Não dá para ter agente da Polícia Federal a cada 5 anos mudando. Eu preciso ter uma capacidade numa carreira de atrair e manter essas pessoas para que elas se desenvolvam na carreira, né? A atividade de orçamento, planejamento orçamentário do Tesouro, são carreiras que, assim, extremamente complexas e que você tem um risco muito grande de captura do mercado. Vamos ouvir os dois deputados que foram secretários, têm experiência de gestão. O que o senhor diz, deputado, em relação às sugestões que foram apresentadas aqui? Bom, primeiro eu quero só tranquilizar a nossa telespectadora do Piauí, porque o Piauí hoje tem um governador que é altamente experiente, já foi governador 2 vezes, está na 3ª vez, é senador da República. O Wellington Dias. O Wellington Dias tem, aliás, e tem na Secretaria da Fazenda um secretário também experiente, secretário Rafael, a deputada Giovanni conhece também quem é. Então lá eles estão realmente todo articulados
ambos e toda a equipe, para poder o Piauí cada vez mais cresça e se desenvolva. Eu acredito muito nisso. Em relação às questões da Previdência, tem uma coisa assim, ainda mais grave. 90% das pessoas que estão se aposentando hoje estão se aposentando com integralidade, com a paridade, que é um direito que foi assegurado até 2003, porque a emenda constitucional 41, ela só foi de dezembro de 2003, ou seja, somente a partir de 2004 que se quebrou a paridade e a integralidade. Mas aí o senhor está falando de servidores públicos civis federais. Não, estaduais também. Porque está na emenda. A mesma coisa que está numa emenda constitucional federal. Militares não estão nisso. Não, militares não. Militares não. Militares têm um tratamento, inclusive, separado. São 30 anos em vez de 35. A idade deles, a idade média de aposentadoria do meu estado, por exemplo, é 49 anos, que inclusive agora estão se estabelecendo um mínimo, aliás, é o que se fala, um mínimo para militares e com repercussão nos estados brasileiros, que é acrescer mais 5 anos, colocar um tempo mínimo de contribuição de 35. Tempo mínimo de contribuição de 35 anos. Portanto, é uma... É esta a pressão dos governadores. Exatamente. Aí vai se falar ainda em alíquota previdenciária, que hoje a União é 11. 7 estados brasileiros já são 14. Ou seja, a União também, há muitos anos ela faz... Parece que já tem estado com 14,5. Não, tem 14,25, que é Goiás. 25. E 6 estados, como é o caso do Ceará, com 14. E aí, obviamente, o resto, 13, 12, 11 e assim por diante, ainda tem espaço para ajustes nesse equilíbrio atuarial, quando você faz as contas até 2060, isso depende de estado para estado. Houve estados, no caso do Rio Grande do Sul, onde o Tribunal de Justiça considerou confisco ultrapassar os 14%. Não, eu estou falando por enquanto. Eu estou falando por enquanto. O Supremo também. As tentativas que foram feitas aqui também foram... É considerado confisco. Mas é porque na proposta de emenda constitucional, ao que eu estou informado, vai ser criado na Constituição a possibilidade de que nos regimes atuarialmente deficitário, você poderá crescer a alíquota até 8% da alíquota vigente, para que temporariamente ele recomponha para você zerar esse déficit. Foi o que o governador Ronaldo Caiado falou ontem ao sair da conversa com o ministro Paulo Guedes. Esse é uma tentativa também. Isso aí, deputado, isso aí precisaria ser para aquelas pessoas que se aposentaram e nunca contribuíram, como muitos que foram incorporados pela Constituição de 88, porque se junta 14 com 8, mais 27,5 de imposto de renda, aí eu fico em casa, porque vai ser difícil trabalhar, né? É o caso do Rio de Janeiro. Não tem como viver, né? Então, alguém tem que dizer... Mas alguém está ganhando muito e não pagou nunca. Pois é, mas veja, então, precisa o setor público tem que rever isso, né? O setor público tem que se resolver dentro dele, não tacando em cima da população com mais imposto, com mais ineficiência. Ele tem que resolver o problema dele. A população não pode pagar por isso. Eu concordo, deputado, mas eu tenho servidores, ou seja, dentro da administração pública, que recebem aposentadorias integrais e que não contribuíram. Por exemplo, Banco Central, eles eram seletistas, eles vieram para o regime próprio, eles contribuíam para o INSS e hoje se aposentam aqui e ainda ganham. Porque a legislação brasileira dizia assim, o telespectador precisa saber disso. Mas vamos cobrar dessas pessoas. Para eu me aposentar no serviço público, eu basto ter 10 anos da carreira, 5 no cargo, me aposento integral, trago 25 anos do INSS, pagando sei lá que salário, 1, 2, 3 ou 4, portanto é impossível esse regime ser superavitário, com as fragilidades de regras que foram estabelecidas durante todos esses anos. Bom, eu preciso encerrar o programa, meu tempo está esgotado, mas assim, além da Previdência, é claro, que vai ser debatida aqui algumas vezes, estamos só esperando chegar aqui, né, a gente conhecer efetivamente a proposta. Eu queria depois tocar num ponto na receita dos estados. Deputado, a gente precisa terminar o programa. A gente precisa... A gente vai ter que falar ainda no Inspeção Nacional sobre 2 outros pontos, ficou muito claro. Já falamos, mas um deles já falamos, que é pacto federativo. Não é reforma tributária, é pacto federativo. Já falamos ano passado, a gente vai ter que voltar a falar sobre isso aqui. E
Ficou muito claro na fala da Luciene que a gente tem que falar também sobre os tribunais de contas. A formação, a forma de trabalho dos tribunais de conta, porque na nossa conversa ficou muito claro também que a contabilidade criativa autorizada pelos tribunais de contas estaduais está complicada. Acho que vai acontecer um fenômeno no transcorrer desse ano. Já fazem 2 anos que os tribunais de contas, patrocinados ou liderados pela STN, vêm se reunindo. E quer me parecer que semana próxima passada houve um último desses encontros, me parece que arredondou uma posição para que os ofícios que eles mandam, os gastos que eles arbitram e entendem como atinentes a pessoal nos estados brasileiros, vai ter uma única forma de avaliação. Eu não acredito. Foi o que eu fiquei nisso, sabendo na deputado. semana passada. Eu não acredito. Terminar o programa. De uma lei que imponha determinados controles e autocontrole. Eu preciso encerrar o programa. Eu vou fazer um agradecimento geral para todos, tá? Deputado Mauro Benevides Filho, especificamente o senhor que está no primeiro mandato, seja bem-vindo à Câmara dos Deputados, sucesso. Eu só quero dizer que os estados precisam cobrar um imposto sobre heranças e doações, que no mundo capitalista a alíquota mínima é 20%, os ricos, não é grandes fortunas, o patrimônio. Hoje no Brasil você pode cobrar até 8%, a maioria dos estados brasileiros só cobra 4%. Portanto, no mínimo tem que cobrar 8% e aumentar sempre que possível, porque a gente precisa distribuir melhor a carga tributária brasileira. Senhores, muitíssimo obrigada. Você que participou, que nos acompanhou também com a sua audiência, muito obrigada. Na próxima semana nós vamos falar da violência, do aumento da violência contra as mulheres brasileiras. O Expressão Nacional volta na próxima terça, às 9 da noite, ao vivo, aqui na TV Câmara. Eu sou Maristela Santana e eu espero você. Até lá.